O mal do colecionismo é o colecionador. E é com essa frase que eu vou iniciar o vídeo mais polêmico do canal. Desce o like, se o canal não é inscrito e bora para mais um vídeo. Bom, essa semana eu estive conversando com alguns amigos colecionadores, amigos colecionadores, e me veio essa frase, né? Me jogaram essa frase: o mal do colecionismo é o colecionador, ou o mal do colecionador é o colecionador. Isso significa nem todo mundo que se diz colecionador, de fato é um colecionador. Por quê? Às vezes o cara entra ali naquele universo do colecionismo apenas para ver como é que é o mercado e para querer ganhar dinheiro em cima. A gente sabe que vemos isso na pandemia, muitos fizeram isso e eu sempre falei, estão inflacionando o mercado. E vários casos, né, que compravam itens usados por 300 e revendiam por 1.800, 900, 600, pelo dobro do preço, triplo do preço. Eu sempre falava, vai inflacionar o mercado. Porque na época da pandemia foi o grande boom do colecionismo, principalmente na área dos usados, porque muita gente estava desfazendo, não sabia o dia de amanhã, às vezes perdia o emprego, às vezes tinha que dar aquela freada mesmo, porque a gente não sabia o que ia acontecer, de fato, né? Então muita gente acabou se desfazendo da coleção, achou melhor. Então tinha muitos itens que a gente não via no mercado há muito tempo, começou a aparecer assim a rodo. Então o preço, a procura não era tão alta, mas tinha bastante no mercado, então o preço era mais barato. Então o que a galera fazia? Comprava ali barato, antes mesmo de chegar, de estar com o item em mãos para postar foto do BD, já anunciava em outros grupos e tá aqui. Quanto? Paguei, o cara pagou 300, revendeu por 800, R$1.000. Itens assim que não tinham quase nenhum valor para estar custando este preço. Hoje a gente vê o quê? Que eu falei na época, vão inflacionar o mercado, porque as lojas hoje estão com um preço mais ou menos nesse formato. E a gente sabe que a gente for importar, a gente consegue pegar mais barato, pegar dali, usados a gente consegue. Só que o que acontece? Eu falei, galera, se o pessoal que está vendendo um preço ok, vê que tem gente que paga mais caro, vão começar a jogar o preço lá nas alturas. E é o que está acontecendo. A gente está vendo itens chegando nos lotes aí nacionais com preços assim que, cara, não tem nem o que falar. Itens que encalharam lá fora e não tem tanta procura aqui no mercado nacional. Então, perdendo um pouco o tom, certo? Então, eu sempre falei, a galera tá inflacionando o mercado. E essa galera que fazia isso na época, não coleciona, não é colecionador. Porque aí a galera começou a enxergar isso. Pô, isso aqui não tá legal, não é normal isso, certo? Mas hoje ainda a questão dos preços ainda tá caro. Eu vejo muito na questão de colecionadores de Dragon Ball, eles não deixaram com que esse mal chegasse lá. Eu vejo que entre os colecionadores de Dragon Ball, a galera é muito mais unida, né? Sempre ajudando com links, informações de preço, então a galera tá sempre ciente. Quando sempre aparece alguém que tá vendendo um item que custa, sei lá, 200, vendendo por 600, 700, a galera já corta na hora, certo? Só que a gente, infelizmente, no Clock a gente não teve tanto isso, né? Uma brigada do caramba. Mas a gente tem que enxergar, porque o mercado, cara, ele responde. Se tem alguém que paga caro, o mercado vai subir o preço, isso é fato. Isso é fato. Se a gente botou um item que custa 300 e a gente botou ele para vender 1.000 e tem gente que compra, então vão passar a botar todos por R$1.000. Isso é fato. Por quê? Porque tem gente que paga. Eu lembro que muita gente falava, se eu consigo pagar R$1.000 é porque eu tenho condição. Se você não tem, problema é seu. Eu vi muita gente falar isso. Sumiram todos. Mas a gente tem que ficar atento, principalmente que hoje está muito mais fácil da pesquisa, né? Mercado Livre para Clock esquece, já era, não tem nem condição. Aparece um outro ali, raríssimo, com preços decentes. Mas eu vou pedir para vocês ficarem bastante atentos, principalmente nessas novas coleções que estão chegando, como os blocks, porque a gente sabe a questão do preço, tem a distribuidora, tem a loja oficial, então a gente sabe a questão dos valores, tem o AliExpress, a gente pode dar também uma pesquisada, tem a Shopee, também tem preços decentes, mas eu já vi alguns blocks Champion Class sendo vendidos por R$400, mundiais, que a gente consegue achar por 120 se a gente for importar aqui no Brasil, nas lojas oficiais por 150, 180, já havia galera vendendo por R$400, já havia até um bloquinho por 700 conto, coisa que a gente consegue comprar por 200. Então a gente não pode deixar com que isso cresça,
Porque senão, depois não adianta reclamar, eu comecei a colecionar lá por 100 e hoje já tá custando R$ 1.000, eu vou parar. Mas a galera praticava esses preços e a turma aplaudia. Lembre-se, o mal do colecionador é o próprio colecionador. É ele que influencia a questão de preço ou não. Se um item custa 100 e ele achou esse mesmo item por 600 e ele vai lá e paga, ele está inflacionando o mercado. Então esse é o vídeo de hoje e eu quero que vocês se reflitam bem nisso aí. O mal do colecionador é o colecionador ou não? Fui!